Meu nome é Erika Mendes, sou dermomicropigmentadora, especialista em camuflagem e trago para vocês aqui um assunto hoje muito especial. Vamos falar sobre olheiras, isso mesmo, as tão temidas olheiras. E quais são os tipos mais comuns de olheiras que a gente vê por aí? Nós temos as olheiras profundas, que são, na maioria das vezes, de causa genética, né? Então, essas olheiras, ela tem um tratamento específico. Ela pode ser tratada com preenchimento com dermocosméticos especiais, com ação mais densificadora. Geralmente elas têm a cor mais castanha, né? E aqui nessa região do globo ocular ele é mais profundo, mais fundo, tá? Então as pessoas ficam muito incomodadas com esse aspecto de olheiras, porque elas trazem aquela sensação de cansaço, não só a mancha, né, específica, também a expressão do semblante mais cansado. Cria-se aquela sombra, né, na região do olhar. Outro tipo de olheira muito comum são as olheiras pigmentares, né? Que são aquelas olheiras que vêm devido à concentração de melanina nessa região. Ela se concentra bem aqui na pele mais fina dos olhos. Essas olheiras, elas são mais comuns em pele negra. E detalhe, as pessoas que têm esse tipo de olheira, quando ela fica exposta ao sol, ela tem a sensação que essa olheira ela se concentra mais, ela aumenta, ela intensifica. E detalhe, uma característica importante dessa olheira é que ela tem a pigmentação mais amarronzada. O tratamento para esse tipo de olheira seria com dermocosméticos despigmentantes, né? Laser, também camuflagem. Outro tipo de olheira muito interessante que a gente vê, muito comum, só que as pessoas ficam na dúvida se ela é uma olheira genética, se ela é uma olheira de cansaço, são as olheiras sanguíneas. Elas são causadas por acúmulo, né, de hemoglobinas nessa região, tá? Nos vasos sanguíneos. Então dá aquela expressão mais arroxeada nessa região aqui do globo ocular. Esse tipo de olheira, ela possui uma enorme desidratação. Então se a pessoa tem um problema alérgico de rinite, sinusite, o problema ele piora muito, né? Ele agrava muito e ela fica bem concentrada a cor arroxeada nessa região. Um tratamento bem interessante para esse tipo de olheiras são dermocosméticos, que é ativador, né, da microcirculação, também luz pulsada. Camuflagem tem excelente resultado também para quem tem olheiras sanguíneas. E aí nós temos também as olheiras, né, vasculares. Essas olheiras, elas se dão ao excesso de noites mal dormidas, retenção de líquido, distúrbio ao nível do sistema circulatório, estresse, falta de hidratação. Além dela ter uma cor mais azulada nessa região aqui, essa pálpebra inferior, ela fica inchada, como se tivesse líquido dentro. Já viram olheiras nesse aspecto? Então, o tratamento específico para esse tipo de olheira seriam dermocosméticos, né, despigmentantes, luz pulsada, até drenagem nessa região. Isso mesmo, pessoal, drenagem, tirar esse excesso de líquido, porque é líquido retido. Algumas pessoas recorrem até para cirurgia para retirar essas bolsas, né? Acredito que vocês já tenham visto casos como esse. Outra coisa que funciona muito é usar dermocosméticos com cafeína para esse tipo de olheiras, tá? Então, nesse tipo de olheiras também a gente utiliza camuflagem pós-cirurgia, pós-drenagem. Depois que ela já não tem mais esse líquido, dá para camuflar. E aí nós temos a tão famosa olheiras falsas. Que são as olheiras falsas? Aquelas pessoas que não têm olheiras no dia a dia, tá? Não existe olheira, mas aí fica sem dormir, tem uma alimentação ruim no dia anterior, teve uma noite mal dormida, dormiu, mas não dormiu, né? Não descansou. Então essa olheira ela fica aí falsa. Pessoas que trabalham à noite, dormem durante o dia. Então existem tratamentos para essas olheiras também. Quais são? Camuflagem, tá? Micropuntura, que é uma camuflagem sem tinta, só com depósito de fator de crescimento. Também nós temos a camuflagem com tatuagem, isso mesmo. Elas são conhecidas pelo aquele aspecto do olho bem fundo, que se cria uma sombra aqui embaixo. Também o tratamento com ácido hialurônico assim funciona muito. Faz o ácido hialurônico, preenchimento e depois camufla a cor escura. Fica perfeito. Então nós indicamos 3 tipos de tratamento
para as olheiras, para todos esses tipos que eu acabei de citar aqui. Micropuntura, camuflagem, que seria com a máquina de tatuagem, e micropigmentação, que seria com o dermógrafo, que é o que nós vamos falar aqui nos próximos vídeos.